Oi pessoal, estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre política, os impasses e desafios da política brasileira. Queria falar para vocês também, que gostam de assistir os nossos programas, que no YouTube nós temos lá mais de 100 programas sobre diversos assuntos. Então aqueles que querem, entrem no YouTube e lá vocês vão encontrar assuntos, principalmente no início nós tivemos mais de 60 programas sobre engenharia e depois sobre empreendedorismo, saúde, esporte, fisioterapia, dança, música, odontologia, e toda a forma, psicologia e também sobre direito. E hoje, então, nós estamos falando sobre política. Cacai e André. Diante, né, desse quadro todo que a gente já vem falando, né, que a gente espera que todos torcem para um Brasil melhor, mas a gente tem muita preocupação porque existe, né, ainda uma grande expectativa, né? Existe um eleitorado que acho que faz tempo, eu não sei de eleição, que teve tanta euforia, né, tanto a favor como contra. E as expectativas, então, é que a gente gostaria de saber de vocês, no sentido, porque a coisa, pelo que foi feito na campanha, pelo que foi passado, a gente não sabe direito o que vem por aí. Então eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso, se o Bolsonaro, apesar dos 27 anos como deputado, está preparado para assumir esse Brasil no mundo de hoje? Veja, eu começo. Por favor. Eu penso o seguinte, quem que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um deputado de baixo clero e por mais de 20 anos foi do baixo clero. Para quem não entende a linguagem lá de Brasília, baixo clero é um deputado que praticamente não existe, né? Ele não tem protagonismo no Congresso, ele não tem poder de decisão, de liderança. E o Bolsonaro foi isso por muito tempo. Se você pegar há 2 anos, as referências ao Bolsonaro era de um deputado de baixo clero que falava para um nicho específico de eleitorado. Isso. Que era o eleitorado mais conservador, armamentista. Então ele era um político de nicho. O que para ele como deputado estava ótimo, que garantia a eleição e reeleições. Chega um momento que o Bolsonaro, nos últimos 2 anos, sobretudo depois do impeachment, ele começa a ter um protagonismo que nem ele imagina. Nem ele imaginava que isso tudo ia dar certo. Por quê? Porque de repente ele começou a ser tratado de uma forma que colocam nele uma expectativa que ele nunca se propôs a fazer. Nem na campanha ele disse o que ele vai fazer, ele nunca disse o que ele vai fazer. Mas o que me preocupa é que o Bolsonaro se tornou o símbolo, primeiro, de um antipetismo duro, segundo, o símbolo, e aí que me preocupa muito, de um sentimento que está arraigado no brasileiro. Isso me preocupa. Porque quando o Bolsonaro toma essas posições machistas, quando ele toma essas posições de discriminação, quando ele faz isso, ele fazer é um problema. Agora, pessoas aceitarem isso e reproduzirem isso é mais grave, certo? Isso me preocupa. Porque o Bolsonaro, no fundo, ele não tem proposta absolutamente para nada. Nenhuma proposta concreta. A única coisa que ele fez foi aproveitar essa onda conservadora, saber desqualificar o outro e, com isso, como nós dissemos aqui antes, ter um cheque em branco, né? Porque ninguém sabe ao certo qual é a política econômica que ele vai adotar, qual é o princípio que ele vai adotar. Então, eu me preocupa muito o Bolsonaro. Ele é bobo? Não, ele é inteligente. Agora, ele é despreparado, ele não tem condições de fazer uma leitura mais ampla. Pode ser que dê certo o governo? Tomara, porque nós estamos no mesmo barco. Isso. Eu torço para que dê certo, para que ele vá bem e que o Brasil melhore. E eu acho que ele tem uma coisa, se ele conseguir, ele inclusive com reflexo internacional, e aí pensando no desenvolvimento econômico, existe uma coisa que é confiança.
Quando um país tem confiança, tudo na vida, quando você confia que no ano que vem vai continuar no mesmo emprego, você vai lá e faz uma dívida e compra um produto parcelado. Quando você tem medo de perder o emprego, você não faz essa compra. Então, o país perdeu a confiança. Nacionalmente e internacionalmente, ele está em descrença. Se o Bolsonaro, e eu torço para isso, se ele conseguir minimamente recuperar a confiança, ótimo. Aí nós vamos ter investimento interno, nós vamos ter investimento externo, os países mesmo não sendo muito habilidoso para lidar com as relações multilaterais vão se beneficiar e vão fazer o Brasil se beneficiar. Então talvez o desafio, a minha expectativa é só essa, se ele conseguir. E acho que a nomeação do Moro, por exemplo, foi nesse sentido. Ele ganha um bônus. Porque colocou o Moro, ok, a impressão que se tem de quem está de fora é de que aquilo vai funcionar de forma séria. Então é um bônus que ele tem. Talvez se isso repercutir em termos de confiança, talvez seja um ganho. Agora, a partir do momento que ele querer mais do que isso, é o que me preocupa. Porque ele é o tipo... Eu acho que o governo dele tem que ser como foi a campanha. Fica em casa, não faz muita coisa. Não atrapalha. Deixa algumas coisas acontecerem. Porque se ele quiser ter o protagonismo de colocar as suas ideias, eu acho que aí você vai ser desastroso. Eu acho que o Bolsonaro, ele realmente parece ser autêntico e ele é impulsivo, né? Ele age muitas vezes sem pensar. Por isso até, mesmo nesse início, vamos dizer, nem se iniciou ainda, mas no sentido já de um planejamento para esse governo, ele já diz, depois diz, né? Porque realmente não tem, talvez, que nem você falou, talvez um despreparo, apesar de toda essa vivência dentro da política. Eu tenho só uma observação. Veja, esse negócio de autêntico, o Bolsonaro é calejado disso. Quando ele fala uma coisa agressiva, ele sabe absolutamente o que vai acontecer. Ele não é que ele disse e depois ele volta atrás. Ele sabe do que ele está fazendo. Porque ele foi um parlamentar que soube, como eu disse, falar para um grupo. É o que o Trump também fez. Ele sabia o que falar para o americano médio. Agora, o Bolsonaro, as pessoas confundem muitas vezes, por exemplo, esse clima que se criou nele, da simplicidade. Isso é uma grande jogada de marketing, isso custou uma fortuna para fazer isso. Para mostrar, trocando uma lâmpadazinha na transmissão dele de live, aquilo lá foi estudado, ninguém fez aquilo lá porque é autêntico, fez aquilo porque aquilo dava resultado, porque aquilo nas redes sociais dava repercussão, aquilo viralizava. Essa ideia de orgânico, né? Como se fosse... Na hora ele falou, só que a gente sabe... Isso é uma técnica. Uma técnica de marketing digital que mostra isso. Você prepara tudo para que pareça na hora, parece um ao vivo, mas é um ao vivo todo feito, todo planejado. Então tudo, por exemplo, quando ele dá uma entrevista para a Globo, fazendo o café da manhã, daí ele vai passar ele mesmo o café da manhã dele e ele corta o pão em cima da mesa, até sem arrumar, não sei o que lá. Isso acabou nas redes sociais tendo muito interessante, dois resultados nessa ação dele. De um lado, olha, ele faz sozinho, ele é bom, E de um outro falavam, ele nem arrumou a mesa para cortar o pão, como ele vai arrumar o Brasil? Então, de um lado, os contra falavam isso, os a favor de outro. Então, ele conseguiu. E daí, talvez, a grande sacada dessas eleições, e aquilo que a gente vinha falando, é o marketing digital ser utilizado como foi utilizado. Com muita competência. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, que foi convidado pelo governo Temer para acompanhar as eleições, a Chinchilla, que foi a delegada, a responsável, ela falou, após as eleições, pela primeira vez, uma eleição foi influenciada, e daí isso não estou dizendo sobre questões de caixa 2, ou ser legal ou não legal, sim, isso sim. Não, mas o que ela falou que é a primeira vez que uma eleição, um processo eleitoral foi definido e foi influenciado pelas redes sociais e rede de distribuição de dados em massa. Isso ficou muito evidente já. Né? E a gente percebe que realmente
vamos dizer, foi pensado, eu acredito até, como você falou, realmente, no sentido que não foi a partir do início da divulgação dos candidatos, né? Ele já vem fazendo isso há uns 4 anos. Isso, sim. Ele já está aparecendo, quando começou vamos dizer, a disputa eleitoral, ele já tinha milhares de seguidores no Brasil todo. Ele já estava viajando, ele chega no aeroporto, existia já vamos dizer, os cabos eleitorais dele já estavam formados. Um fenômeno. Né? É um fenômeno. Então, realmente, e o problema, e é justamente isso, o problema de um fenômeno como esse é que você não controla. Certo? Você não controla um fenômeno como esse. Um homem que chega à presidência da República, que sai de onde ele saiu, do baixo clero, e se torna presidente da República, sem gastar uma fortuna, etc. É claro que ele também está se achando. Isso é natural do ser humano. E isso é preocupante. É preocupante. Por quê? Porque quando você pega problemas simples, você acha soluções simples. Quando você pega problemas difíceis, você tem que usar soluções difíceis. O problema do Bolsonaro é que ele propõe resolver problemas difíceis com soluções fáceis. Isso não existe. É isso que é o frustrante. Eu acho que o que aconteceu nesse fenômeno Bolsonaro, digamos assim, foi a tentar, e de maneira enfática, não é desqualificar, mas talvez simplificar de uma forma pobre a ideia de política. O debate político foi esvaziado. E essa ideia do debate político esvaziado é um problema. E me parece que é um dos problemas mais sérios dessa eleição e do que há por vir aí. Porque quando você esvazia o debate político, porque até então o que você tinha? Se a gente está debatendo política, eu tenho um plano, tenho umas ideias, e a gente debate, confronta essas ideias. E o telespectador vai aí escolher. Quando você esvazia isso, não querendo nem discutir, ou falando que não sou político, eu não sou político, eu sou administrador, como alguns outros candidatos fizeram, que também não foi, mas ele nunca, falar que ele não é político, não é. Ele sempre foi político. A vida dele, a da família dele foi constituída nisso. Mas além disso, e principalmente quando eu penso nas relações internacionais sob o Bolsonaro, eu fico preocupado em alguns aspectos. Primeiro, preocupado, mas torcendo para que dê certo. Eu acredito que quase todos, pelo menos todos os meus colegas ou cientistas políticos que eu vejo, fazem suas análises, por mais que às vezes elas são mais críticas, a gente torce, ora, reza para que dê certo. A gente não está, quando fazemos as críticas, não é sendo pessimista, achando que vai tudo dar errado. Sim, não, a gente quer que dê certo, mas mostrando o que acontece, o que é real. Em relação às relações internacionais e à política interna e o que ele fala, tem umas, por exemplo, a questão nacionalista. Não, Bolsonaro, e daí coloca a bandeira do Brasil e a bandeira jamais será vermelha, que foi um jargão, né, que se repetiu durante toda a eleição. E, na verdade, não é nem só nessa eleição, vem de um tempo atrás aí. Existe uma paranoia brasileira, eu falo, nesse combate ao comunismo, que o comunismo está chegando. Uma coisa que parece que a Guerra Fria não foi bem resolvida aqui. Então a gente fica com essa ideia ainda de comunismo, que a gente sabe que não está muito distante e nunca foi, né? Mas ainda existe isso. E daí sempre traz essa ideia de patriotismo, né? Da bandeira brasileira ser ressaltada e tudo mais. Porém, pensando isso para as relações internacionais, ser patriota não é necessariamente você bater continência para os Estados Unidos. Ou você abandonar aquilo que eu falei no primeiro bloco, da realpolitik, né? O que a gente não ter aliado, mas interesses, né? Qual é o interesse brasileiro, por exemplo, quando o Bolsonaro fala que não que vai trocar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? O mecanismo, o jeito que o Trump fez também, o Paraguai fez isso mês passado, só que deu uma semana, voltou. Por quê? A Liga Árabe, que defende a causa palestina,
eles, no caso brasileiro, é o nosso segundo ou terceiro maior comprador de proteína animal e de soja. O Paraguai, o Paraguai ele é um dos maiores exportadores de soja. Quando mudou, a Liga Árabe falou, ó, não quero mais, vamos cortar isso. Mudou, desfez, voltou atrás. Quando o Trump fala isso, desculpe, o Bolsonaro fala isso, e ligado com essas ideias do Trump, isso não é ser nacionalista, isso não é interesse nosso. O interesse nosso é que continue. Daí vem aquela questão, para não ser ideológico, a gente teria que ser pragmático. E as relações internacionais, para ser pragmática, ela tem que buscar fazer o que é melhor para o país, o interesse do país. Se perder isso que afeta o mercado interno fortemente, isso me parece muito mais ideológico do que pragmático. Fora a questão do Mercosul. Quando fala, não, vou me alinhar aos Estados Unidos, não ao Mercosul. Toda a linha branca, geladeira, eletrodomésticos, né, máquina de lavar, tudo, um dos nossos maiores parceiros comerciais, se não o maior, é a Argentina. É a Argentina que está através do Mercosul. A linha de automóveis, as montadoras brasileiras revendem no mercado argentino. A gente tem um superávit com os países da região, muito mais. Pensa, o que consome no Paraguai, o que consome no Uruguai, são produtos brasileiros ou da região, muito mais do que de fora. Então, se a gente abandona isso, a gente está sendo ideológico e não pragmático. A gente tem que seguir, ao meu ver, não sei se o colega concorda, na linha do quais são os interesses que vão melhorar as condições, tanto nas relações internacionais quanto nas relações internas aí, brasileiras, e não necessariamente na... Eu penso isso, o Brasil está doente, né? O Brasil está doente, do ponto de vista institucional, do ponto de vista político. Nós estamos numa situação deprimente. E isso explica, por exemplo, um fenômeno como o Bolsonaro, o que significa uma atitude desesperada, talvez, de qualquer coisa que signifique uma mudança, né? Por esse lado seria até positiva a busca de uma mudança. Eu não acho que foi a melhor mudança, mas enfim, foi uma expectativa. Agora, a preocupação também em relação, ouvindo você falar, me lembrei da política externa do Bush, que teve um posicionamento do seguinte: você cria o terrorismo, o outro é o desqualificado, o comunismo é o problema, os povos árabes, enfim, qualquer coisa que seja o outro é o problema. E para combater isso, você precisa me deixar fazer as coisas que são necessárias. Então, a lei antiterror dos Estados Unidos. Existe um terrorismo, para combater isso eu preciso dobrar o meu orçamento bélico, eu preciso ter autonomia para invadir quem eu quiser. Então, quando você cria popularmente, para as pessoas entenderem, é como colocar o bode na sala. Você está aqui, tá tudo, a gente está reclamando de tudo, do ar-condicionado que não funciona e tal. De repente eu coloco um bode fedido aqui dentro. A situação fica muito pior. E aí alguém vem e diz, olha, vou tirar o bode. Quando você tira, voltamos ao que estava antes, com o ar-condicionado e tal. Só que a situação aparentemente melhorou. Então você diz, ufa, que alívio, me livrei disso. Então, quando você desqualifica tanto o outro, quando você cria tanto terrorismo nesse sentido, você ganha um cheque em branco para fazer, olha, para resolver isso eu tenho que fazer tal coisa, entendeu? Não tem outro caminho. E esse tipo de política, em outros países, nunca deram certo, nem nos Estados Unidos. Cacai, nós terminamos aqui o segundo bloco, daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar mais sobre isso. Bastante interessante a gente iniciar então, falar mais sobre a política interna e dizer justamente isso, né, dessa eleição de 57 milhões de votos, que de repente, de muita gente votou, né, justamente por isso, para talvez fugir daquilo que ele mostrou do outro. Contra tudo que está aí. Né, contra tudo que está aí, mas sem ter
o conteúdo que você falou, né? Sem dizer a favor essa do preparação quê. a favor do quê. Claro. Então a gente vai voltar daqui a pouco. Até mais.